quanto esta, em agradecimento a Deus, uma prece. Vamos orar. Senhor Deus, ouve a prece dos teus filhos, que se reuniram nesta casa para um trabalho de caridade, em nome do teu bendito Filho. Senhor Deus, há trabalhos espirituais que os homens desejam realizar, respeitando, no entanto, a tua santíssima vontade. Faze com que os teus filhos, na alta compreensão da vida, possam se unir, para que nós possamos ajudar os homens nas suas tribulações, nas suas tristezas. Que essas criaturas, que em provas padecem, possam ser amparadas pelos seus irmãos. Dá, Senhor, uma intuição espiritual, dá uma vontade de fazer bem, para que nós possamos, embora sejamos míseros espíritos nas tuas fileiras, destruir aqueles fluidos maléficos trocando-os pelos fluidos benéficos do além, sustendo as criaturas padecentes, dando-lhes a calma necessária e a energia para escolherem sempre o bem. Oramos, Senhor, por todas as criaturas em aflição, todos os que padecem nos seus pobres corpos, anulados pelo sofrimento, e nos seus pobres espíritos torturados pela prova. Misericórdia, Senhor Deus, misericórdia para os sofredores humanos e os espirituais. Dá força aos meus irmãos da terra para seguirem a estrada do bem, da verdade e da justiça. Que assim seja. Célia. Compreendamos. Meus amigos, meus irmãos, Deus vos conceda a sua paz. Muito pouco entendem os homens do progresso evolutivo das almas e, por isso, têm gestos muitas vezes errôneos, acreditando que tais ou quais espíritos não podem descer à Terra, porque já evoluíram bastante, e agora sua evolução será feita em outros mundos. Efetivamente tem base na doutrina esta asserção. Quando o espírito cumpre a evolução do planeta Terra, nada mais tem que fazer aqui, pois não há mais uma tarefa para ele. Mas isto é a critério divino. Os espíritos que na Terra moraram, que tiveram vida curta e desejam desempenhar missão, tarefa entre os homens, podem voltar, podem e devem, porque, se não vêm à Terra para cumprir provas, vêm para semear, para trabalhar na vinha do Senhor, para dar exemplo de resignação e fé. Muitos, também, vêm à Terra completar um plano não concluído. 3 probabilidades para os espíritos que desejam encarnar: ou vêm à Terra para cumprir as suas provas, ou vêm à Terra para dar um testemunho sublime de honra e fé, ou vêm à Terra para dar cumprimento a uma tarefa não terminada em vida anterior. Não deve a criatura humana se entristecer, ficar apreensiva, acabrunhar o cérebro com a preocupação da vinda de tal ou qual espírito, pois não demonstra critério emitir opiniões sobre tal assunto. Só Deus pode julgar. Agora, ouvi, brevemente encarnarão na Terra 3 espíritos, cada um tem prometido voltar aqui numa dessas 3 probabilidades que apresentei. São segredos divinos, que não podem ser revelados. Os 3 são conhecidos vossos, um já está em caminho, os 2 seguirão em breve. Ou vem cumprir provas, ou vem completar tempo, ou vem dar exemplo sublime do Evangelho cristão. Qual será, como será, Deus o sabe. Max. Condições para fazer bem. Meus amados irmãos, venha sobre vós a paz do Senhor. Amigos, estudantes que sois da doutrina espírita, guardai os ensinamentos que recebeis carinhosamente nos vossos espíritos, e procurai na vossa vida prática dar um testemunho fiel desses ensinamentos. Não vos esqueçais, caros amigos, que Jesus curou, que Jesus salvou, Jesus impôs as suas mãos sagradas sobre muitos pacientes e os amparou, fez sarar e andar a muitos paralíticos, impondo as suas mãos sobre os leprosos eles se tornaram limpos. Pois bem, foi este mesmo Mestre, com sua sabedoria vinda do alto, que disse: vós podeis fazer as mesmas coisas que eu faço. Tendo fé e suplicando a Deus, estamos nós, e estáis vós nas condições de o fazer. Meus amigos, pedi e dar-se-vos-á, batei e se vos abrirá, buscai e achareis. Tendo o coração limpo de culpas,
tendo a mente saneada de pensamentos maus, tendo o espírito alerta para a prática do bem, tendo a disposição moral e física de agir. Notai, ninguém é inútil na terra, todos podem ser úteis, desde a mais alta até a mais ínfima criatura mais paupérrima da vida, porque se mete a mão no bolso e não encontra recurso para agir, encontra dentro da alma paciente, pensamentos bons, e pode orar, e amparar pela prece os que padecem. Vós outros, que sois irmãos, que viveis desta solidariedade fraterna que é a felicidade do asilo espírita João Evangelista, vós que vos entendeis, que vos amais, que procurais fazer o bem, lembrai-vos sempre que, se o praticais a intuição do alto que vos veio, é Deus que vos impele. A intuição baixa para indicar o caminho na prática do bem, sede obedientes a ela, e ireis prestar benefícios a todos. Meus amigos, o lema da religião cristã é a caridade, e a virtude que a ela se associa fazendo realçar o seu brilho é a virtude da humildade. Ninguém se vanglorie do bem que faz, ninguém se enche de vaidade por ter praticado atos bons em presença dos espíritos, toda a graça vem do alto. As almas caridosas tendo praticado ações generosas, delas se esquecem. Não é virtude, mas ação errada lembrar o que fez, propalar, esperar louvores mundanos que nada aproveitam. O meu reino, disse Jesus, não é deste mundo. Vós viveis na terra, mas os vossos espíritos são cidadãos do espaço. Procurai granjear virtude, paciência, resignação e fé. Poucas vezes tenho apresentado a minha palavra, meus irmãos, neste asilo, poucas vezes tenho me feito ouvir, porém muitas outras tenho estado convosco em trabalhos da seara do Senhor. Minha maior alegria, não me envaideço, é ter a alma cheia de felicidade, porque empreguei os meus dias terrenos servindo a Jesus. Hoje tenho satisfação e me regozijo em vos ver fazer o bem. Peço a Deus que me auxilie para que eu possa ser um espírito bom. A Deus, meus irmãos. Batuíra. Bênçãos de Pai. Meus amigos, meus caríssimos irmãos, venha sobre vós a paz do Cordeiro de Deus. Enquanto vós vos reunis em prece, contritos, suplicando a Deus bênçãos que necessitais, e também para os vossos irmãos, nós vos assistimos. Acompanhemos vossas preces, a elas nos associamos em súplica ao Senhor dos seres e das coisas, sabendo embora que a sua santíssima vontade tem de ser feita na terra como no espaço. A caridade é um dever para com os necessitados. Amigos, a noite é propícia aos enfermos que não podem dormir, pois são levados pelos guias a cerrar as suas pálpebras, descansando os olhos cansados de olhar. A noite é propícia para a aproximação dos seres invisíveis que vêm velar as noites de insônia dos que passam, quantas vezes, em dolorosa expectativa até o raiar do dia. A noite auxilia quem trabalha nas coisas espirituais, aqueles que se devotam inteiramente à causa do Senhor, não tendo vontade própria, mas se entregando à vontade de Jesus. São criaturas cujos espíritos, se desprendendo dos seus corpos, visitam os lares, visitam os mundos inferiores, procuram auxiliar, amparados pelos seus guias, levar o consolo a quem lhes pede, animar os que estão privados de luz, aliviar o sofrimento dos que batem às suas portas, na luta da dor. O dia raiando, começa a labuta diária, cada um se entrega ao dever doméstico ou social, cada um vai trabalhando, e cada um vai amparando os seus, de forma a cumprirem os seus deveres, coisa agradável ao Senhor. Vós, que sois espíritas, e tendes a compreensão das coisas santas, muito embora os vossos espíritos ainda não possam alcançar tudo quanto há de sublime no espaço infinito, vós, ao vos recolherdes aos vossos aposentos, pedi a Deus força para os médiuns, forças para que eles possam continuar a tarefa, que é grande, forças para que eles, no desempenho do seu dever, não encontrem obstáculos em sua frente, para fazer o bem, para que o corpo fraco seja fortalecido, a fim de conter a força impetuosa do espírito. Pedi para eles força,
para que os sofrimentos que os afligem, muitas vezes retirados dos outros, não lhes enfraqueçam a fé, antes, pelo contrário, sejam combustível para que a chama da fé não se apague. Meus amigos, louvai ao Senhor, que é o vosso Deus, e que é o vosso Pai, pedi e recebereis. Que a promessa divina, em todos os dias da vossa vida, vos ensine sempre a escolher o caminho reto da verdade e da justiça. Que assim seja. Vicente de Paulo. Eficácia do Espiritismo. Deus seja louvado em sua justiça infinita. Vem vocês, meus caros irmãos, pelos estudos destas belas sessões doutrinárias, quanto a misericórdia de Deus se faz sentir sobre a humanidade sofredora. Vem ainda vocês, pelos estudos comparativos de outras religiões, quanto é sublime a doutrina espírita, quanto é elevada e nobre, e como seu alvo atinge o coração das criaturas, os espíritos dos homens. Sim, qual é a doutrina que aponta o meio de suavizar as dores dos espíritos encarnados encarcerados nesta prisão da carne? Qual a religião que não faz por símbolos materiais despertar a fé no homem descrente, senão o Espiritismo? Quem senão os espíritos desencarnados, missionários do bem, vem para suavizar-lhes os últimos dias, intuir-lhes caridade nas últimas horas de vida material, assegurando-lhes vida melhor no espaço infinito. Meus caros amigos, eles vêm para proporcionar o alívio ao sofredor. E os homens de outras crenças? Que fazem eles? Quando o espírito está pronto a romper as paredes que o prendem à carne, trazem as cerimônias banais de última hora. Meus caros irmãos, como isso é ridículo! A doutrina espírita, pela sua nobreza, pela sua elevação, pelo seu princípio vital de caridade, vai ao âmago da criatura, ainda mesmo quando o sofrimento atinge alto grau. A doutrina espírita permite que o fluido seja levado ao paciente, que manifesta alívio, ao menos naquele momento de angústia. A doutrina espírita atenua as provas, minora o sofrimento, alivia a dor dos espíritos desencarnados. Há quem suponha que o sofrimento maior é simplesmente material, que ele faz o homem padecer apenas no corpo. O sofrimento maior do espírito é a angústia mental que invade o cérebro da criatura e causa a opressão do espírito. O homem compreende o que deve fazer, mas, no momento da dor, vem a angústia, o desânimo e até o nervosismo, e, se o corpo não é agitado, sacudido pela inspiração que lhes transmitimos, nada conseguirão os homens. O corpo parece estar repousando, mas o paciente que aparentemente descansa, efetivamente não repousa. E a ciência crê neste repouso. Somente o fluido benéfico do alto pode assegurar o descanso, porque penetra no indivíduo, saturando-o de alívio e bem-estar, invade a espinha dorsal, o corpo da criatura, e ela vai repousando tranquila, sem o veneno intoxicante, sem o remédio. Qual a causa deste alívio? A ciência não acha, nada sabe. Mas o espírito ao médium orienta, e se essa criatura tem fé, deve lançar mão desse recurso e estará tudo resolvido. Sentirá as influências astrais dando-lhe o alívio, o sossego. O que adiantou a ciência aí? Realmente a ciência faz o que pode. É preciso confessar que há criaturas bondosas, conscientes da sua profissão, que buscam aliviar as dores pelos meios de que dispõem, porque outros eles não têm, uma vez que lhes falta fé. Sem ela o recurso é falho, meus amigos, digo assim, para vos chamar a atenção, para a utilidade do vosso trabalho. Continuais sempre presentes, sempre trabalhando, os que estão à mesa formem a concentração, de forma a se fazer uma corrente perfeita, firme, definida, simples e ao mesmo tempo correta, santa, para penetrar em todos a quem falta a luz do Cristo. Neste momento em que penso em tais criaturas, eu vos peço o vosso pensamento a se concentrar firme, sobre esta frase, lapidar do Divino Mestre: Deus não dá pedras a quem lhe pede pão. Pão espiritual para tais almas. Que a graça de Deus baixe sobre todos vós. Venha sobre elas o sossego necessário,
para que a fé não as abandone jamais. Filha, até. Soares Pereira. Um apelo do alto. Meus amigos, meus prezados irmãos, seja-vos concedida a santa paz que vem do alto, essa paz abençoada por Deus, de onde o meu espírito partiu para vir se encontrar convosco nesta hora. A minha preocupação constante, ao penetrar neste recinto, é a coletividade infantil que nele se encontra. As crianças são a causa principal desta casa, são elas o motivo pelo qual existe o Asilo Espírita João Evangelista. Tudo mais quanto ali se pratica é acessório. As sessões são acessório utilíssimo, para a doutrinação dos espíritos que aqui baixam necessitados das palavras de conforto. A convivência social é acessório valioso, porque dela resultam recursos em favor do próprio asilo. Amigos, nova fase social se abre hoje diante de vós. A diretoria eleita tem diante de si 5 anos de futuro, para firmar cada vez mais o alicerce espírita dentro desta casa, e para orientá-lo granjeando elementos de forma que as crianças sejam cada vez mais beneficiadas. Futuramente, o departamento da velhice desamparada poderá ser levantado e levado a efeito, realizado, edificado, com segurança moral e materialmente. Dentro das paredes do Asilo Espírita João Evangelista, devem morar os elementos principais do seu progresso: o amor, a concórdia, a fraternidade, o espírito de cooperatividade entre todos os seus cooperadores, com o fim único de auxiliar a evolução desta casa de caridade. Se, porém, os elementos portadores do amor violarem este preceito, no asilo haverá a desunião. Caminhais sempre juntos, sempre firmes, tendo por alvo a caridade que a todos deve ser dispensada, não somente às crianças, mas a todos os seres necessitados na terra. Meus irmãos, quando as provas vos tocarem de perto, quando o seu açoite vier vos ferir, e a vossa alma se sentir desamparada no mundo, lembrai-vos de que a rocha segura vive lá. O bálsamo suavizante, existe lá. O fluido salutar, que conforta, vem de lá. Felizes aqueles que sabem volver olhar para o além e esperar de Deus aquilo que a terra não lhe pode dar. A terra é fértil, a terra é boa, a terra dá-se o que pode para ajudar a vida do homem, pelo alimento, pelos seus bons produtos, os frutos, os legumes, os cereais, os animais, as aves, tudo enfim. Tudo isso se junta para ajudar o homem a viver, mas, para o alimento do seu espírito, só o fluido salutar que vem de lá sustentar, alimentar sua fé. Meus amigos, eu venho do mundo da fé, eu venho para trazer alguma coisa que vos levante o ânimo e vos encoraje. É preciso compreender que tudo nesta vida é transitório, é passageiro, lá tudo é firme, tudo é bom. Coragem, pois, para viver. Quando deixei a terra, ainda no albor dos anos, isto é, na juventude, eu não podia imaginar o que estava reservado para mim no além. Que esperança! Que felicidade! Que vida tranquila! Que paisagens belas para minha visão espiritual! Que trabalho útil me confiaram para desenvolver! Encontrei apoio seguro nos amantes guias, e tudo isto foi novidade para mim. Lá foi que o meu espírito se adiantou em verdade, por isso venho vos trazer um pouco dessa fé. Moças, trabalhai na vinha do Senhor, senhoras, não desanimeis, homens, o trabalho que tendes entre as mãos é sagrado. Trabalhar com afinco, tende a certeza de que, se os homens não veem os vossos esforços, o olhar de Deus está sobre vós, observando. Os corações simples são amados por Deus. Deus vos guia em todos os passos da vossa vida e ao meu espírito conceda cada vez mais o progresso, para que eu possa ajudar aos meus irmãos, com maior proveito. Francisquinha. Insensatez. Meus muito amados irmãos, Deus vos conceda a sua benção. Quantas criaturas militam nas fileiras do Espiritismo, e fazem das suas regras principais ostentação, até o público, falando do Evangelho, e nutrem pensamentos opostos àqueles que o Cristo ensinou.
Jesus foi sempre manso e humilde de coração, sua palavra suave e doce, penetrando no coração das massas, buscava encaminhar o povo aos preceitos evangélicos. Jesus não proferiu blasfêmias, Jesus não discutiu sem causa, Jesus mandava dar a César o que era de César, e a Deus o que era de Deus. Hoje os homens se digladiam em torno do sagrado nome do Mestre, as polêmicas chegam ao ponto de se insultarem reciprocamente, e discutem com uma insensatez verdadeiramente intolerável. A personalidade augusta do Messias, se veio em carne, se era fluídico, como era o seu falar, como era o seu andar, como é que se vestia, como era o seu passo, enfim, a personalidade do Mestre é discutida sem o mínimo respeito por esses homens sem consciência. Meus amigos, podereis vós compreender exatamente a Deus. Vós meditais e o compreendeis, como o Criador sublime do universo, e é só, e é o bastante. Efetivamente ele o é, Deus é o sublime Criador de todo o universo, mas a sua forma, o seu espírito, o seu corpo, se é que o tem, escapa à vossa percepção. Pois bem, Jesus é o Verbo de Deus, que veio à Terra para mostrar como se pode andar dentro da lei, e se submeter às dores, ao sofrimento. O Filho de Deus humanizou-se, veio para os seus e os seus não o receberam. O que Jesus quer da humanidade é a prática do seu Evangelho, que guarde as suas palavras, transformando em obras os pensamentos que ele deixou, que não esqueçam os conselhos preciosos exarados nas páginas do Evangelho. O homem compreendendo essa lei, cumprirá o seu dever, mas a discussão sobre Jesus, o seu corpo, a sua forma, o seu sangue, a sua aparência, nada disto interessa a evangelização da humanidade. Logo, os que se lançam desta forma em tal polêmica, estão apenas pisando aos pés as suas leis. Sede mansos como eu sou manso, a ninguém torneis mal por mal. Cada criatura fique com as suas opiniões para si, e escuse de as trazer a público, porque, longe de fazer cristãos, poderá fazer, quando muito, prosélitos. Espiritismo não precisa de adeptos, precisa de cristãos espíritas. Glória seja dada a Deus. Tiago. Senhor, dá-me de beber. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que a sua bênção em vós recaia, aliviando as vossas mágoas, as vossas dores, fortificando-vos na fé. Irmãos meus, as vossas mãos vêm, constantemente, pedidos de almas sofredoras que a esta casa recorrem. Ao vosso conhecimento chega, a todo momento, mais um sofrimento, mais uma injúria, mais uma angústia dolorosa. Não estranheis, meus caros irmãos, antes sejam todos esses sofrimentos, todas as provas, o motivo para vos abraçardes mais à cruz do Senhor. Recordai-vos das palavras serenas de que o Evangelho está repleto, provindas dos lábios divinos de Jesus: Senhor, dá-me dessa água que promete vida para a eternidade, disse Samaritana. E o Divino Mestre respondeu: se tu souberas quem te pede de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água que jamais faz repetir a sede. Amigos meus, em qualquer situação da vossa vida recordai-vos de que a fonte das águas vivas é lá. De lá podem cair cachoeiras de fluidos bons sobre todos vós, e de lá vêm as grandes bênçãos. Meditai todas as dores e pensai em Jesus. Pensai em ganhar pelo sofrimento luz, no alto, aonde se alcançam os espíritos confiantes em Jesus. Meus amigos, quem sabe sofrer se transforma num verdadeiro foco de luz. Que vós lamenteis tudo quanto se passa ao redor de vós, e procureis forças, auxiliar os corpos materiais, é justo, é justo. O corpo material é um necessitado, pois pertence à terra, mas nunca vos esqueçais que, no instante em que a matéria vai enfraquecendo, o espírito pode ser forte, ele que vive por toda a eternidade. Aprendei assim, cultivai as virtudes, amados, atendei às dores alheias e Deus, em sua graça, vos abençoará e tomará cuidado dos vossos espíritos,
para que eles, também um dia, possam gozar as delícias do além. Seja louvado para todos sempre o santíssimo nome do Senhor. Bianca. Meditemos. Amigos e irmãos, que a graça do Senhor baixe sobre vós. Meus amigos, é preciso compreender o que é a vida além da morte. Muitos dizem, para mim morrer é ganho, e outros dizem, Deus me livre de morrer. Coisa pavorosa a perturbar o espírito. Vamos pôr as coisas em seus devidos lugares. O espaço infinito é povoado de mundos, lugares adequados aos espíritos que neles ingressam. Há diversas categorias de planos, felizes, luminosos, onde os espíritos vivem em pleno gozo de paz e amor de Deus, comunicando-se pelas vibrações que transmitem uns aos outros, trocando ideias, pensamentos felizes. As suas lucubrações, as suas meditações, são sempre fazer bem aos espíritos atrasados, formulando planos, cogitando meios de convertê-los ao bem. São mundos cheios de harmonia, de felicidade, de doçura e conforto inteiro. Para esses mundos vão viver quais espíritos? Quem será capaz de apontar um habitante desses mundos adoráveis? Qual será o ser que, para ingressar nestes mundos luminosos, aspira à vida com aqueles de igual categoria? Resposta: as criaturas de bons pensamentos, os que não nutrem em seu peito, em seu coração, pensamentos perversos, odientos, os que não têm crimes contra si próprios, enfim, aqueles que amam ao seu Deus e vão até aos sacrifícios por amor de Jesus. Outros planetas, porém, existem, nesse mesmo espaço infinito, que representam mundos de dores, mundos de expiação, mundos de profundo silêncio, onde não se escuta sequer um ai, porque não é permitida vibração qualquer. Vivem na escuridão, no lodo se afogam, para que todo pecado se apague, e para isto eles são sacrificados ao remorso pelos seus próprios crimes. São os mundos para onde vão os espíritos renitentes no pecado, de más tendências, os que só cogitam no mal, executando aquilo que dá causa a sofrimento sem culpa. No espaço outros mundos existem, onde as almas padecem, mas é um padecer diverso. De lá se escuta pedir, e ainda se os pode socorrer, ainda se pode pedir a clemência dos bons espíritos em seu favor. Os espíritos desses planos vêm se comunicar com os irmãos terrenos, a fim de os encaminharem ao bem. Não há muitos dias, para falar a linguagem humana, quando, andando por estes mundos além em busca de socorrer os aflitos, deparei com um quadro que, se um espírito tivesse nervos, certamente os meus teriam sido chocados, pela impressão terrível que causava. Um ser se encontrava num lugar profundo, qual um subterrâneo terreno, e eu, condoído daquele sofrimento, e debruçando-me, para olhar para essa profundidade, vi que lá no fundo se revolvia alguma coisa. Parecia um grande animal, cuja forma não me foi dada divisar. Era horrível sua condição. Eram tremendos os seus gemidos. Compadecido, andando de um lado para outro, olhando e querendo suplicar ao alto para que lhe pudesse entender e sentir o porquê desse sofrimento, meu espírito ficou horrorizado de dor, de lástima, e eu, procurando aliviar um tanto aquele sofrimento, vibrando para ele um pouco de consolação, mas foi inútil. Meus amigos, a besta fera vociferou: que tens tu com isto? Meu irmão, que tenho eu com isto? Estando tu neste sofrimento atroz, e eu procurando aliviar-te, repeles o meu auxílio? Nada podes fazer por mim, nada posso fazer, mas sou servo de Deus, sou servo de Jesus, Ele me ordenou e aqui estou. Pensa na caridade de Deus, não há pecado, por mais horrendo que seja, que a complacência, a misericórdia divina não possa aliviar e, não apelas para Deus. Quem és tu? Parece que Deus me inspirou naquela hora, pois aquele ser que ali se encontrava, disse-me: o que queres de mim? Como posso ser aliviado? Conheces tu os meus crimes? Não pretendo conhecê-los, Deus os conhece, e chega. Meus amigos, para que esta cena terminasse,
Foi preciso que, da altura em que me encontrava para aquela profundidade, lançasse fluidos de paz, de consolo, de sossego e alívio, de calma e de fé. Quando me retirei da borda daquele precipício, reinava lá o silêncio como que uma espécie de repouso naquele antro tenebroso. Os irmãos que comigo estavam assistiram à cena pavorosa, e puderam compreender que ali estava uma impenitente alma sofredora, que nunca tivera misericórdia de ninguém, um ser sem caridade, um ser que nunca tivera piedade, uma besta fera, uma criatura que nunca tivera amor, um ser que se dedicara voluntariamente a atormentar almas sem culpa. Meus amigos, meditai sobre tudo isto. Nada importa a sociedade na Terra, no além tudo se revela tal qual é. É preciso pensar, ter calma, é preciso compreender que o Espiritismo revela as belezas celestes, as luminosidades dos mundos superiores, esse espaço infinito formado pelo Criador, mas vos mostra também o negror dos planos inferiores. Vós fostes criados para o bem eterno, e não a mal eterno. Jesus disse, das ovelhas que meu Pai me deu, nenhuma será perdida, todas hei de salvar. Deus nosso Senhor seja louvado no planeta Terra, louvado seja o seu amor às criaturas humanas, e permita o Divino Mestre que todas as criaturas transviadas na Terra, voltem para a senda do bem, abram os olhos, e possam seguir a estrada que conduz à virtude. Vicente de Paulo. Prece. Meus amigos, meus irmãos, eu vos convido a um instante de concentração e prece. Elevai os vossos espíritos em súplica, para que possais receber, juntamente com o Espírito que neste momento vos dirige, a esmola de uma grande bênção. Senhor Deus, Pai Santíssimo, de infinito amor e misericórdia, ouve a súplica dos teus filhos, que, fraternalmente, se reúnem neste instante, para te pedir a grande bênção do teu amor, paz sobre a humanidade. Senhor Deus, o sofrimento campeia na terra em que Jesus viveu. Senhor Deus, as lágrimas correm de olhos sem culpa presente, que desejam aliviar o sofrimento alheio. Volve os teus olhos piedosos, tu, Mãe Santíssima, volve igualmente os teus olhos benéficos sobre todos os que padecem, para que todos sejam consolados, para que as dores cessem. Ouve, para que cesse todo o rancor, todo ódio de homem para homem, para que cesse esta luta de extermínio. Senhor Deus, dá-nos aquela paz que há no universo, o sossego, a tranquilidade que existe nos mundos superiores, para que os nossos espíritos consigam penetrar na dor que envolve o planeta Terra, para que possamos espalhar sobre ele fluidos salutares de amor e perdão. Permite, Senhor Deus, que em cada família, em cada lar que se diz cristão, o santíssimo nome de Jesus reine, e lhes sejam concedidas as forças de que tanto necessitam. Elevamos os nossos pensamentos, não só com palavras, mas sobretudo com fé em Jesus, pelo coração amantíssimo de Maria, para que a humanidade aprenda a ser mansa e a paz do Divino Mestre se estabeleça, robusta e firme, na terra. Célia. Univos vigilantes. Meus amigos, meus irmãos em Cristo, Deus vos guarde em seu amor. Continuo com os meus irmãos do espaço a pedir mentalmente aos meus irmãos terrenos as suas orações em favor dos que padecem na terra e continuam sofrendo no espaço. É a nossa preocupação constante minorar a dor, mitigar o sofrimento. Não somos onipotentes, não somos oniscientes, somos servos de Deus amantíssimo, que mandou seu Filho ao mundo, com seus discípulos, em missão de caridade, solidariedade fraterna, unidos pela fé cristã. Devemos procurar sempre minorar o sofrimento alheio, sem escolha de credo, de nacionalidade ou raça. Somos todos filhos de Deus, partimos do mesmo Pai, viemos para a terra cumprir a nossa tarefa, trazemos nossas provações, nossas dores. É obrigação nossa orarmos por todas as nações, neste instante em que a terra se afunda, se encharca, nesse lodaçal de crimes de que vós não tendes o conhecimento perfeito. Que os espíritas se congreguem,
façam suas preces em favor da paz, em favor da justiça, em favor da caridade. Aqui, meus amigos, tendes uma casa de caridade que busca cumprir o seu dever, velando pelo sustento, pela educação, pelo desenvolvimento de criaturas jovens, que lhes foram entregues na infância. Esta casa deve dar o exemplo a todos os seus irmãos, mantendo em vigor o Evangelho cristão, que encerra a lei do Cristo, lei de amor, lei moral, que é a base do cristianismo. A sua diretoria, o seu conselho fiscal, as suas assembleias, o seu corpo de cooperadoras, todas as partes integrantes do asilo devem unir-se estreitamente, de tal forma que lhe possam oferecer um esteio resistente a todas as más ações, a todas as tentações, animados e firmes lutar contra os elementos que trabalham contra a sua pureza, a sua caridade. Amigos e irmãos, uni-vos para que possais permanecer de pé, vigilantes sempre procurando fazer o bem, para que possais sempre receber do alto as esmolas de que necessitais. Peço ao meu Deus e vosso Deus, nosso Pai comum de infinito amor, infinita justiça, para que todas as agremiações espíritas sejam fiéis, possam seguir sempre a verdade em todo o tempo, amando e respeitando o nome do Criador, e o bendito nome de seu Filho, nosso Senhor. Que a paz bendita de Deus vos envolva, e faça de todos vós cristãos fraternos, cada vez mais verdadeiros, como irmãos que de fato sois. Maria Rita. Cooperação preciosa. Amigos e irmãos, desça sobre vós neste instante a caridade de nosso bom Deus. Venha a sua rica benção, que vos ampare e fortaleça para que a vossa fé não desfaleça. Meus amigos, é preciso continuar sempre a cooperar com as correntes espirituais para a causa de grandes bens, pois que, infelizmente, a experiência do homem ainda não lhe faz compreender a razão da verdade. Porque, pensar que há correntes espirituais contrárias à prática do bem, parece um verdadeiro absurdo. E, no entanto, assim é. Há criaturas encarnadas que não são capazes de um sentimento nobre, que só se comprazem na prática do mal, pobres seres atrasados, inferiores, que atrasam a sua evolução quando podiam adiantá-la. Mas vós, que sois criaturas honestas e compreendeis o que é fazer bem, muito embora não o possais praticar com exatidão, não deveis, caros amigos, vacilar no cumprimento do vosso dever, não vos deixeis assoberbar pelos males mundanos. Vós deveis, de acordo com as vossas preces, lembrar-vos sempre da palavra de Jesus: a verdadeira fé transpõe montanhas. Entregai estas palavras que são nobres, àqueles que se dedicam à ciência com todas as forças das suas almas, com toda a pujança do seu talento, embora hajam na terra moléstias incuráveis. Sede, como Jesus ensina, no caminho do bem, perseverantes, no caminho da religião, firmes. Lembrai-vos dessa dádiva primorosa que vence os males que atordoam as criaturas desorientadas, a prece. Nós, do campo espiritual, procuramos a causa desses grandes males espirituais que afetam aqueles que ingressam para cá, cuja alma é obscurecida, demonstrando a ausência da prática do bem. Árdua é a vossa tarefa, sei disso, e difícil, também o sei. Mas não é possível que a vossa força não seja suficiente se agirdes em tempo e com Jesus. Deus nosso Senhor abençoe a todas as criaturas no regresso daqui para lá. Nunca vos entregueis ao desânimo. Quem lançou mão ao arado, não deve voltar atrás. Deus nosso Senhor vos abençoe e restitua a calma, que muitas vezes se encontra perdida, fazendo-vos não discernir entre o bem e o mal, a virtude e o erro. Deus nosso Senhor seja louvado. Irene. Cada um carregue a sua cruz. Seja louvado o Santíssimo nome do Senhor. Deus, nosso Pai e Criador, ampare todos os seus filhos nesta trajetória da terra para o espaço. Amigos e irmãos, embora antecipadamente, agradeço àqueles que se consideram protetores desta casa a sua cooperação constante, bem como aos crentes espíritas aqui presentes, o apreço a esta obra de caridade,
patrocinada por João, o discípulo amado do Mestre. Agradeço, e a minha prece ao Senhor é que os vossos caminhos sejam aplainados, as vossas dificuldades sejam resolvidas, para que vós possais ingressar firme no além luminoso que a todos espera. Buscai compreender os vossos deveres, carregando a vossa cruz como o Mestre ordena. Quem quiser ser puro tome a sua cruz e siga-me. Recordai as palavras do Divino Mestre, porque nelas vós encontrareis forças suficientes para carregar a vossa cruz, quando os vossos espíritos enfraquecerem pelas lutas terrenas. E assim fareis jus às bênçãos eternas neste espaço infinito onde havemos de nos encontrar. Deus vos guarde. Isaura. Uma alma desejosa de trabalhar. Meus irmãos, meus amigos, Deus vos abençoe a todos e a mim conceda a sua benção, em perdão dos meus pecados. Aqui estou, para vos falar pela primeira vez. Venho trazido pelas circunstâncias, que empenam de tal forma, que se torna necessária a minha presença para uma explicação. Não estou inativo no além, se não sou um batalhador ingente, sou, no entanto, um trabalhador de boa vontade. Desejo praticar a caridade nos moldes do cristianismo, e, aquilo que o meu Senhor, o meu Deus ordenar ao seu servo, encontrará em minha disposição de cumprir a sua vontade, e procurarei pôr em prática, não obstante toda a minha incapacidade. Amigos, o Espiritismo é grande, é vasto e profundo e, por isso mesmo, necessita estudo, esclarecimento e boa vontade de compreensão. Quando parte alguém da terra para o além, são inúmeros aqueles que buscam saber notícias desse espírito. Nem sempre é possível uma manifestação, nem sempre o espírito é levado a esclarecer os seus. Muitas vezes, porém, aquele de boa vontade que ora, que pede de boa fé, sem interesses subalternos, tem o prazer de ver atendida a sua súplica. Eu venho unicamente para dizer que continuo trabalhando no além. Insuficientemente, é claro, insuficiente sou eu também, no entanto tenho boa vontade, e Deus Nosso Senhor há de me conceder a graça de ser útil um dia à sua vinha na terra. Desejo que os meus se contentem com esta declaração, tudo quanto passe daí não é pura expressão da verdade. Bem vedes que há lucidez no meu espírito, não sou um espírito eloquente, mas compreendo minha situação no além. Desejo progredir na estrada do bem. Cerrai os ouvidos às discussões estéreis, não prestando atenção às coisas comezinhas, orando sempre e vigiando, porque esta é a ordem do Mestre, perdoando as injúrias, porque ele as perdoou, praticando a caridade, porque ele deu o exemplo, fazendo todo o bem possível ao vosso alcance, porque este é o mandamento dele. Beneficiando-vos assim, meus irmãos e meus amigos, vós podereis ter a certeza de que os vossos amigos do além se alegram convosco, e agem de boa vontade em vosso favor. Para os meus um abraço fraterno e o meu voto de prece e paz. Tende certeza que vivo, sou feliz e trabalho com fé. Helvécio. Uma exposição da doutrina. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens seja concedida. Irmãos e amigos, estudantes da verdade eterna, o Espiritismo se desdobra diante dos vossos olhos, cada dia, demonstrando o acerto dos seus conceitos à realidade dos seus ensinamentos. O Espiritismo se desdobra diante de vós, tal qual um painel demonstrador das coisas ocultas, a fim de que possais olhar a vossa vida e fazer uma comparação da vida espiritual com a material, fazer um estudo racional, a fim de tirar, para o vosso próprio interesse espiritual, as esmolas que Deus vos conceder. Cada criatura espírita deve perguntar a si mesmo, em que ponto está, e em que altura, a minha fé? Porque me declarei positivamente espírita. Qual o imóvel que me fez aceitar os preceitos dessa doutrina? Acaso as outras doutrinas não me apontam caminho mais suave para a felicidade eterna? O que encontrei no seio do Espiritismo, nele permaneço e dele não pretendo sair. A vossa consciência, a vossa própria alma, responderá, viverei com ele,
porque ele nos faz penetrar no silêncio do túmulo. Nas outras religiões não contesto que haja fé, não contesto que haja dedicações, não contesto que haja até sacrifício, o que não há nas outras religiões e que no Espiritismo há, e só o Espiritismo pode dar, embora gradativamente, conforme a capacidade mental e espiritual de cada um, é o progresso. O progresso de uma alma. O que o significa? Como pode uma alma progredir e o que significa demonstrar progresso espiritual? A vida de cada um responderá a esta interrogação, pelos seus atos cotidianos. Vós crentes espíritas, continuai firmes no cumprimento dos vossos deveres, seguindo os mandamentos do Mestre, naquele cuidado de fé, sempre prontos para receber a palavra esperada da sua benignidade. O Espiritismo vale por um decreto. O Espiritismo pensa de maneira diversa dos outros credos. O Espiritismo a ninguém condena, não inspira terror a ninguém, facilita a evolução dos homens, fornecendo a todos os meios de progredirem, cada um conforme a sua vontade, cada um conforme a sua aptidão própria. A Igreja aponta o mal, a Igreja ensina o bem, absolve ou condena. O Espiritismo mostra o bem, aponta o mal, mas faz o indivíduo seguir sob a sua responsabilidade, para que mais tarde esse espírito possa gozar, pelo livre-arbítrio, a escolha do seu caminho, sem o que não poderá ser apurada a sua responsabilidade. Meus amigos, o que encontrais em Espiritismo? Encontrareis responsabilidade pessoal para desenvolverdes as vossas faculdades em toda a sua plenitude, enquanto que, nas igrejas, vós encontrareis a absolvição de todas as responsabilidades, saindo depois para o mundo adquirir outras, e depois, novamente vos livrardes delas, despejando-as sobre alguém, assim continuando até a morte. Eis a exposição da doutrina. Resta somente que a criatura de bem, de crença, de inteligência, compreenda esta religião esclarecida, não aceitando teorias que pecam pela base. O próprio Deus, em seus mandamentos, foi explícito: sobre ele não pode haver estimulação. A palavra de Deus, positivamente, é: não matarás, não furtarás. E todos os demais mandamentos, que vós conheceis, assim são, positivos. Pecando o homem contra Deus, como pode receber absolvição de outro homem? São punidos pelas leis do país, os que se revoltam contra seus irmãos, praticando crimes, muitas vezes contra sua própria família. Mais tarde, arrependidos, porque vem o momento da reflexão, o peso dos seus atos descarregam sobre a consciência de outro homem, que acreditam poder tirar as culpas alheias, e, assim o fazendo, voltam para suas residências, livres, limpos sem carga alguma. É falsa essa doutrina, ela peca porque erra. Deus em sua alta justiça não quer castigar seus filhos, mas quer que eles se reabilitem, pelo arrependimento e consequente resignação. A absolvição, dada por um homem, não isenta o espírito do cumprimento de suas provas, para resgate de suas culpas. Amigos, não sejais falsos espíritas, mas espíritas pela prática da doutrina, pela demonstração da fé, dos seus mandamentos, do seu testemunho fiel. Ninguém se iluda por falsa crença, lembrai-vos de que tendes sobre vós o olhar da providência derramando misericórdia sobre vós, para que tenhais resignação e fé, para resgatar as vossas provas com o fito de corrigir as vossas culpas. Portanto, meus amigos, não vades na corrente humana, inconsciente e nécia. Orai muito e crede que a vossa religião é divina, luminosa e vos faz progredir. Isaura. Lição magistral. Meus amigos, meus irmãos, paz vos desejo. Assistentes contínuos do Espiritismo Prático no Asilo Espírita João Evangelista, espero que tenhais progredido na assimilação dos seus conceitos. Assistir uma reunião como a desta tarde não é simplesmente observar as manifestações como fenômenos naturais, porque isto seria tão somente distrair as vossas ideias,
colocando-vos no ambiente a que estáis habituados. Assistir uma reunião destas significa compreender o porquê das coisas, o porquê da vida material, ligado como realmente se acha a vida espiritual. Corpo e espírito criados por Deus, caminham juntos na terra e essa trajetória que faz o espírito progredir. Quando este parte, abandona a matéria, não devendo permanecer perto dela para não atrasar seu progresso. É necessária a sua evolução para que eles saibam sentir, compreender as verdades da sua vida e dos seus irmãos. É preciso que eles próprios passem pela mesma necessidade, pelas mesmas provas, pelas mesmas experiências, porque outros padecem. Os espíritos atrasados não compreendem, não entendem a vida na Terra, se bem que reencarnados muitas vezes, sofrendo dores provocadas pelo pecado que os envolve. Eles vêm à Terra para compreenderem e seguir fielmente as leis do bem, da evolução. Nenhum vem para seguir o mal, só mesmo seus pendores os dirigem. Preciso é o espírito fraco que recorra aos adiantados, que já tem a experiência da matéria, e deles recebam as esmolas de que necessitam para o seu aprendizado. Com conhecimento e experiência de mais de uma vida, faz-se o desenvolvimento da alma. O que se verifica no termo de cada etapa, quando os vossos espíritos, deixando os seus corpos continuam a viver lá no infinito, levando consigo as sábias lições aprendidas no plano terreno e assim findam as provações e os sacrifícios. Há quem diga que o sacrifício é uma inutilidade, mas esta não é a expressão da verdade. O sacrifício nobilita a alma. Se a vida na terra não fosse necessária, Deus não a teria criado, deixaria que seus filhos, à sua imagem e semelhança, permanecessem no espaço eterno. A encarnação na matéria é a escola do espírito, nela ele começa a aprender a experiência, e a compreender o porquê da terra, criada por Deus para emancipação, pela dor, do vício e do pecado. O espírito deve se emancipar desse anseio das coisas que enchem o planeta do pecado. Sofrendo com paciência, ele alcança tudo, mas se assim não procede, ele esmorece em energia e não poderá ser útil, enquanto que, suportando suas duras provações, buscando agir, ganhará a principal vitória do espírito sobre o homem. Mas, quando o homem escraviza a alma, então, meus amigos, está difícil a situação para a sua evolução terrena. O espírito deve dominar a matéria, diminuir sua ambição, governá-la e dirigi-la, porque assim ele será útil, predominando, e se tornará senhor do governo da consciência. Edificai todos, os vossos espíritos, aprendei nas sessões tirar delas o conhecimento das coisas que fazem bem, a experiência para os dias de lágrimas, sofrimentos e dores. Deus vos guie nesse estudo, tão proveitoso para as vossas almas. Que assim seja. Neri. Para vencer na vida. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não vos deixarei órfãos. Virá um outro Consolador que vos explicará todas as coisas. Haverá um só rebanho e um só pastor. Palavras de Jesus. Meus amigos, meditai nestas palavras pronunciadas pelo Cordeiro Imaculado de Deus. Um só rebanho e um só pastor. Os homens se digladiam quais lobos ferozes, só querem sufocar os seus semelhantes, provocando mortes, causando esta hecatombe tremenda no plano da terra. Meus amigos, a vida é paz, a vida é amor, a vida é a luz. Deus é paz, Deus é a luz, Deus é amor. Como podereis vos aproximar da corrente salvadora se com os vossos sentimentos concorreis para aumentar a corrente destruidora que vai demolindo o planeta, provocando ruínas por toda parte? Só uma barreira pode ser posta contra este tumultuar de paixões, a expansão plena dos sentimentos cristãos, a consagração inteira ao amor de Deus e do próximo. Vós quereis que tudo termine, para a alegria dos vossos corações. Quereis que o mal se acabe, quereis que o ódio se desmorone, pois bem, para isto é preciso edificar o amor. Abri os vossos olhos à grande verdade, o antídoto do ódio é o amor. Enchei-vos deste sentimento,
se quereis vencer na vida. Qual de vós será capaz de afirmar em verdade, amar como Deus ordena? Certamente que alguns poderiam fazer, não todos. Amigos, é tempo de levantar o vosso moral, é tempo de cuidar dos vossos espíritos. Aqueles que não procedem dessa maneira, é lamentável a obra que realizam. Nunca é tarde para principiar a edificação do espírito. Começai, se ainda não o fizestes, a cultura da virtude do dever. Amigos, Deus vos conceda sua graça, para que se forme na terra a espiritualidade. Tempo chegará em que haverá um só rebanho e um só pastor. Sarto. A cada um o seu galardão. Amigos e irmãos, seja louvado o santíssimo nome do Senhor. Venho até vós, trazido pelas circunstâncias. Amigos, conhecendo o vosso caráter, lendo os vossos mais secretos pensamentos, observando a vossa conduta e prevendo as consequências dos dias atuais, por tudo quanto vejo, quero incitar-vos à calma e à reflexão. Meus amigos, cada vez mais vos deveis fortalecer na prática do bem. Quanto desola um espírito amigo perceber um sinal de fraqueza naquele que tem por dever ser sempre forte. Quanto entristece o meu espírito perceber que almas queridas, deixam-se levar no turbilhão das dores, absorvidas pela voragem dos pensamentos infelizes, deixam-se arrastar, enfraquecendo a fé. Assim não deve ser, meus amigos. Tudo se faz pela salvação da alma. O próprio Cristo, Senhor, é incansável neste trabalho sacrossanto. Os seus discípulos amados, servos obedientes das suas ordens, tudo envidam, tudo fazem com amor, com estímulo para a salvação dos pecadores. Mas, meus amigos, se para Deus não há limites, para o homem não é assim. A ação do Espírito ainda encarnado tem um limite. É preciso avançar até onde a força permitir, ultrapassá-lo, jamais. Como proceder numa situação crítica, em que a alma se sente arrojada no abismo da dúvida, em que a alma se sente ferida no âmago do seu ser? Não digo em hipótese alguma que se despreze, que se abandone a alma que se quer perder, nunca. Mas, consentir que o seu fluido chegue ao ponto de prejudicar a integridade física e moral de quem quer que seja, jamais. É para esse lado que apelo. É para os crentes, meus irmãos, que se deixam possuir de tal maneira por certos pensamentos dolorosos, que chegam ao ponto de quase sucumbir moralmente. Não, meus irmãos, para Deus não há impossível, mas há impossíveis para a força, a energia humana. Por conseguinte, a vossa parte pode se resumir em orar, suplicar sempre, mas não permitais que o vosso ânimo se abata e vos tente abandonar o caminho da justiça e do dever. Que podereis esperar no fim da vossa obra, se tal preocupação assalta o vosso cérebro de tal maneira? Abandonar o trabalho com tanto amor realizado até hoje? Como esperar a recompensa prometida? A luta no campo moral é bem mais dura, bem mais dolorosa, portanto, mais forte e resistente deve também ser a energia da fé. Calma, meus amigos. Calma, vós que sofreis. Não vos esqueçais que Deus dá a cada um o seu galardão, conforme a sua obra. Mas o pior cego na vida é aquele que não quer ver. Deus nosso Senhor seja louvado. Max. Firmeza na fé. Deus nosso Senhor seja louvado, bendito seja o nome de Jesus. Meus amigos e meus irmãos, o vosso trabalho tem sido árduo esta tarde, porém é bom que assim tenha sido, pois relativo foi o seu proveito para os espíritos inferiores que se manifestaram, mas uma oportunidade tiveram os irmãos da terra para auxiliarem os que necessitam de conforto e guarida para encaminhá-los à senda do bem. Muitos outros vos envia o Senhor para esta mesma obra de caridade. Guardai convosco estas palavras do amado Mestre: nunca vos abandonarei, estarei sempre convosco. Meus amigos, eu quero confortar todo o coração crente. Aquele que se sentir ferido no âmago do seu ser, firme-se na sua fé,
Confie ao Mestre as suas mágoas e ele secará todas essas lágrimas para vos fazer suportar com paciência as amarguras. Recordai-vos que todo sofrimento vem para bem e que Jesus assiste os vossos momentos tristes. Paciência, que tudo acabará bem para vós. Paciência e fé. Cada um segundo a sua obra.